Olá, acadêmicos! Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes. Vou trabalhar com vocês a disciplina Didática 2, com a carga horária de 80 horas. A minha formação é em Pedagogia, sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Diamantina. Estamos aqui para que a gente tenha uma disciplina com bastante envolvimento e aprendizagem. Lembrem-se, tenham sempre em mãos um bloco para anotações das dúvidas, porque isso será importante no momento que vocês estiverem participando dos fóruns de discussão. Eis o plano de ensino. Plano de ensino. Curso Pedagogia. Período. Quarto período. Didática 2. Professor Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira. Carga horária 80 horas. Ano 2019, semestre 1º. A ementa da nossa disciplina é a seguinte: os componentes do processo ensino-aprendizagem, os objetivos educacionais, a natureza dos conteúdos de ensino, os referenciais para o estabelecimento de conteúdos e sugestões metodológicas dos currículos nos âmbitos federal, estadual, municipal e escola, parâmetros curriculares nacionais, conteúdos básicos comuns curriculares, BNCC, as estratégias de ensino-aprendizagem, os recursos didáticos, sistematização, análise e reflexão de experiências concretas de articulação com as tecnologias educacionais, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, práticas interdisciplinares na escola, a relação professor-aluno, planejamento de ensino, planejamento do sistema educacional, planejamento escolar, plano curricular e o plano de ensino. Com o objetivo geral, nós temos construir concepções e práticas que envolvem a didática enquanto instrumento de organização e reflexão do processo ensino-aprendizagem escolar. E os objetivos específicos nós temos elencados: discutir sobre a didática no contexto atual da educação brasileira, problematizar o processo de ensino de aprendizagem escolar e a incidência da relação professor-aluno, analisar os componentes do processo ensino-aprendizagem na perspectiva da praxis, refletir sobre questões relativas ao processo de avaliação de ensino e da aprendizagem, interpretar a interdisciplinaridade como eixo componente do conhecimento, reconhecer a importância do processo de planejamento da educação, vivenciar alternativas didáticas contemporâneas para o trabalho pedagógico. Nosso conteúdo programático está dividido em unidades. A primeira unidade é a unidade sobre a didática e a educação brasileira. Perspectivas das políticas públicas, perspectiva da diversidade dos direitos, perspectiva da prática pedagógica. A unidade 2, processo de ensinar e aprender. O que é ensino e aprendizagem? A relação professor-aluno no processo de ensinar e aprender, elementos do planejamento do processo de ensino e aprendizagem. A unidade 3, os componentes do processo de ensino e de aprendizagem, objetivos, conteúdos, metodologias, procedimentos e recursos pedagógicos didáticos. A avaliação. Unidade 4, planejamento educacional, planejamento do sistema educacional, planejamento escolar, plano curricular, plano de ensino e o plano de aula. Unidade 5, diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade, sequência didática, projeto pedagógico e resolução de problemas. Sendo assim, após os conteúdos programáticos, nós iremos propor então uma metodologia. A metodologia será as videoaulas gravadas pelo professor formador, com as discussões tecidas no ambiente virtual pelos tutores à distância e com a realização de encontros presenciais, acompanhados e organizados pelos tutores presenciais. Será utilizada a plataforma Moodle do IFNMG, que contempla uma série de ferramentas necessárias à execução do mesmo, tais como fóruns, correios eletrônicos, chat, dentre outros. E também a técnica do seminário será desenvolvida. Recursos didáticos. A plataforma Moodle, recursos audiovisuais e online, o caderno didático, livros periódicos. A avaliação. A avaliação, nós temos duas situações: os aspectos a serem avaliados, a participação, assiduidade, interesse, envolvimento com a temática, discussões coesas na plataforma. Então, a participação dos fóruns, pessoal, é imensamente importante. E os instrumentos de avaliação serão: nós teremos
100 pontos a serem distribuídos. 10 pontos no fórum de discussão, 10 pontos em atividade de aprendizagem, as AAs, uma avaliação presencial no valor de 30 pontos, a avaliação online no valor de 20 pontos, o seminário no valor de 20 pontos e a autoavaliação no valor de 10 pontos. Teremos também estudos orientados para quem não conseguiu lograr êxito na disciplina. Então, seria a recuperação desses conteúdos e dessas notas. Será orientado pelo professor formador e pelos tutores à distância e presencial. Estão previstas ações capazes de elevar o seu nível de aprendizagem, tendo direito a uma AP, uma avaliação presencial, e uma A, em data prevista no calendário do curso. Como bibliografia, nós teremos as referências básica, Brasil, Ministério da Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Brasília, Libânio, José Carlos Libânio, Didática, São Paulo, Cortez, 1993, Maceto, Didática, a aula como centro, 4ª edição, São Paulo, FTD. Complementares, Moreto, Vasco Pedro, prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas, em Rio de Janeiro, DPIA, 2001. Vasconcelos, Celso dos Santos Vasconcelos, Cadernos Pedagógicos do Libertar, número 1, 2, 3 e 4, São Paulo, Centro de Formação e Assessoria Pedagógica. Veiga e Ilma Passos Alencastro Veiga, discutindo técnicas de ensino, por que não? Campinas, Papiros, 2006. Bem, pessoal, essa primeira aula nós iremos revisar um pouco sobre a didática 1, no que tange às tendências pedagógicas. Vocês se lembram que temos duas tendências pedagógicas, a liberal e a progressista. Estão lembrados quando vocês estudarem didática 1? Pois bem, essas tendências, elas dividem-se em diversas escolas, ou melhor, nós temos escolas que compõem essas tendências pedagógicas. Na tendência liberal, nós temos a escola tradicional, nós temos a escola nova e nós temos a escola tecnicista. Lembrando que entre a escola tradicional e a escola tecnicista, nós temos vertentes diferenciadas de escolas, né? A renovada progressista, a renovada não diretiva, né? Que fazem parte também do momento da escola nova. Lembrando que na escola tradicional, uma das características básicas foi justamente essa, vamos dizer, pressão, vamos dizer assim, dos professores com relação aos alunos. Ou seja, os professores, ao transmitir os conhecimentos, eles tinham, então, exerciam um autoritarismo muito grande sobre os seus alunos, que, então, eles eram muito passivos. Então, o ensino, o conteúdo era repassado de forma enciclopédica, enquanto os alunos, eles simplesmente recebiam esse conteúdo sem o questionar, né? Já na escola nova, então a gente está falando da tendência liberal. Na escola nova, nós tivemos alguns desfechos diferenciados. Por que nós tivemos esses desfechos? Porque os professores se reuniram, os educadores, buscando novas perspectivas na educação e chegaram ao consenso que o ensino não era somente a partir do professor, mas que o aluno era peça fundamental nesse contexto. Sendo assim, o que foi feito? A escola nova, a partir de 26 educadores, dentre eles o Anísio Teixeira, né, e o Fernando de Azevedo, eles reuniram com os professores aqui em Minas Gerais, né, onde eles discutiram sobre a perspectiva de mudanças na educação brasileira. Então, em 1932, pós-Revolução de 30, nós tivemos esses educadores reunidos e repensando as políticas educacionais. Se assim podemos dizer, eles então criaram um documento, né, que foi o documento dos pioneiros da educação brasileira. Esse documento, esse movimento pioneiro Escola Novista, eles então levaram até o presidente
e solicitaram alterações na Constituição, no artigo que tange à educação. Então, a partir daí, a Escola Nova, ela propôs que os alunos seriam o centro do processo educativo e os professores seriam os facilitadores dessa aprendizagem, ou seja, mais coadjuvantes, mas também exerciam funções importantes, menos do que a escola tradicional. Bem, logo depois do movimento da Escola Nova, que começou em 1930, mais ou menos, em 1931, então nós tivemos o advento da escola tecnicista. A escola tecnicista, ela surgiu no país no momento em que o país necessitava de mão de obra qualificada, porém barata. Então, onde buscar isso? Teria que ser buscado dentro das escolas, né? Portanto, os governantes, então, eles acreditavam que a escola é que deveria formar esses técnicos. E passou, então, nós tivemos o advento da lei número 5692/71, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde propôs que essa especialização, vamos dizer assim, dos alunos, ela deveria acontecer nas escolas, iniciando no ensino fundamental, né, o ensino fundamental 2 hoje, e terminando no ensino médio, no ensino profissionalizante. Portanto, nessa época, todas as escolas, elas ofereciam os cursos técnicos para os seus alunos. Ao final do ensino médio, os alunos sairiam com uma profissão. Bem, gente, esse quadro, ele é um quadro muito sério, muito importante, que merece toda a nossa atenção. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse período nós tivemos também um esvaziamento do ensino superior. Bem, se eu já estou formado no ensino médio, já estou trabalhando, então os jovens, eles iam mais para o mercado de trabalho. E indo para o mercado de trabalho, se distanciavam, então, das universidades. Foi nesse período que a gente teve um grande aumento das pessoas mais velhas, vamos dizer assim, mas não no sentido de serem idosas, mas no sentido de terem o quê? 28 anos, 30 anos, 35, dentro das universidades. Porque os outros, eles estavam na lida, nas indústrias, né? E aí nós tivemos, então, um processo que desencadeou uma grande evasão das universidades. As universidades a entrada era pouca, né? E o ensino médio formava-se muitos técnicos, ok? Bem, a partir dessa situação, e depois da queda, vamos dizer assim, da ditadura no país, nós tivemos, então, o advento da escola crítico-social dos conteúdos, ou, para que a gente sempre sabe, a escola crítica, não é? Essa escola crítica, ela veio no momento em que nós saímos às ruas buscando democracia, né? Pedindo pela democracia. Vocês perceberam, na didática 1, como que os movimentos históricos, eles interferem diretamente na educação. Isso quer dizer que nós não estamos, a escola, numa redoma. Pelo contrário, tudo interfere na educação primeiramente. Sendo assim, se nós estamos vivendo um momento de democracia, o que teria que ser feito? Mudarmos as concepções dentro das escolas, não é mesmo? Então, por isso é que nós tivemos esse advento de escola crítica, onde os professores, os educadores se reuniram e viram que nós tínhamos que sair daquela concepção de formar somente técnicos na educação, ok? E aí nós vimos que os alunos e professores, eles passaram a ser juntos o centro do processo educativo. Nenhum mais importante do que outros, entenderam? Então, nessa concepção, alunos e professores começaram a interagir, né? A interagir para quê? Para construir
novos conhecimentos, porque, como sabemos, é da interação sujeito-objeto que nós temos a construção do conhecimento. Nessa perspectiva de escola crítica, nós já estamos na segunda tendência, que é a tendência progressista. Então, da tendência progressista, nós temos duas escolas, que é a escola crítico-social dos conteúdos e a escola dialética. A escola dialética, ela se confunde, chega a alguns momentos a se confundir com a escola crítica, mas devemos lembrar que a escola dialética é a escola dos dias de hoje, né? Então, a escola crítica, ela iniciou na década de 80 e perdurou até mais ou menos os anos 2000. A partir de então, nós temos novo advento de escolas, pelas questões das discussões, do envolvimento, não é? Então, os professores e alunos começaram a discutir mais situações dentro das escolas, a propor novos projetos dentro das escolas, a dialogar mais, não é? Então, nós temos hoje a questão da ação, da reflexão e da ação. O que é isso, gente? Isso é, você hoje não age simplesmente por agir dentro da escola. Você tem uma determinada ação, você tem que refletir sobre isso, a importância disso, e depois você volta a agir de forma mais repensada. Entenderam aí? Então, esse contexto que eu estou mostrando para vocês, essa revisão da Didática 2, é para que a gente possa chegar nas questões da Didática 2, porque a Didática 1 ela foi muitíssimo importante para vocês. E a partir daí nós vamos dar continuidade aos estudos da Didática 2. Né? Conseguiram perceber que a educação perpassa por momentos históricos e esses interferem diretamente na nossa formação? Viram isso, gente? Bem, o nosso dever de conhecê-los, de conhecer todos esses momentos, nós temos o dever de conhecer, visto que a nossa postura docente mostra em qual dessas escolas nos identificamos mais. É por isso que cada um tem uma postura diferenciada do outro, no momento que somos docentes e no momento que somos educadores. Né? Bem, falaremos um pouco agora sobre o nosso seminário temático. Gostaria de esclarecer que os seminários terão características diferenciadas a partir desse período, visto que as disciplinas elas são mais práticas também. Né? O objetivo maior é que vocês façam oficinas, além, é lógico, da questão teórica, né? Porque vocês irão demonstrar na prática o que aprenderam. Fiquem atentos, pois temos equipes que apresentarão o conteúdo do caderno didático e outras que demonstrarão na prática como se ensina e se aprende, ok? Bem, nós veremos da seguinte maneira, vamos iniciar então as nossas aulas, tá? E a partir do final das nossas aulas, eu vou propor uma atividade para vocês, ok? Vamos lá? Bem, nós temos aí o curso de licenciatura de pedagogia, professora Dirce Efigênia Brito Lopes. Né? Como eu já falei com vocês, nós temos, já passei a questão da ementa do curso, né? Nós já discutimos sobre a ementa, e essa ementa é que nós iremos trabalhar em todos os nossos momentos de ensino e aprendizagem. Né? O objetivo geral, vocês viram também quando eu passei para vocês, que é construir concepções e práticas que envolvem a didática enquanto instrumento de organização e reflexão do processo de ensino e de aprendizagem. Lembrem, gente, nós não podemos esquecer da importância de termos em mente o ensino e a aprendizagem. Né? Afinal, o objeto de estudo da didática é o ensino, consequentemente, a aprendizagem dos nossos alunos. Conteúdo programático, como eu já disse, nós teremos 5 unidades. A didática no contexto atual da educação brasileira, a unidade 2, o processo de ensinar e de aprender, a unidade 3, os componentes do processo de ensino e aprendizagem, a unidade 4, planejamento educacional e a unidade 5, diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade. Né? Como referências, também já deixei claro para vocês que nós iremos utilizar os documentos, né, de cunho federal,
estadual e municipal, né? Também os livros de didática e os livros de referências complementares. Bem, só para vocês identificarem melhor, nós teremos o seminário temático. Primeiro, lembramos, Didática 2. Portanto, o nosso seminário denomina-se Didática 2, Teoria e Prática, tá? O primeiro momento, ele acontecerá na sexta-feira, visto que todas as disciplinas, também os primeiros momentos acontecerão na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira, nós teremos 2 equipes apresentando o caderno didático e discutindo com vocês todos os pontos do caderno didático, ok? Essas equipes terão que montar um resumo ou uma resenha, né, do caderno didático e entregar antes do seminário, né, de acontecer o seminário. Isso, gente, serve para que a técnica possa ser bem desenvolvida. Lembrando que seminário é uma técnica didática de ensino socializante, tá? No segundo momento do seminário, aí sim nós iremos para o sábado. Aí nós teremos os workshops, ou seja, as oficinas, não é? Nós teremos oficinas com a apresentação do planejamento das mesmas e atividades práticas. Então, bem, se você vai fazer uma oficina, suponhamos, sobre o meio ambiente, cujo tema é meio ambiente, primeiro você vai fazer uma release do meio ambiente, para depois você ir para a atividade prática da oficina do meio ambiente, ok? Então, cada equipe que ficar com um desses temas, ele irá montar um plano, tá? Entregar esse plano para todos os alunos e depois, após a sua explanação oral, vocês irão, então, realizar as oficinas no sábado, juntamente com as outras disciplinas, ok? Cada equipe escolherá um tema e realizará a oficina. O valor desse trabalho será de 20 pontos, dividido da seguinte forma. No primeiro momento, 10 pontos, onde todos deverão participar, fazer perguntas, né? Debaterem o conteúdo do caderno didático. E no segundo momento, também com a participação de todos, né? Valerá 10 pontos, ok? Bem, para o nosso seminário temático Didática 2, trabalharemos com uma apresentação, vocês podem utilizar o Prezi, vocês podem utilizar o PowerPoint, do jeito que vocês quiserem, pensando sempre, o recurso que eu utilizo não é para mim, mas para quem está me assistindo, porque o recurso didático, pessoal, vocês têm que lembrar bastante disso, é para a plateia. Ele simplesmente vai auxiliá-lo na metodologia que você optou por ela, mas você faz para uma plateia que está lhe assistindo, ou seja, para os seus alunos. Inicialmente, vocês devem se dividir em 8 grupos. Você pode se organizar por afinidades, por proximidade de residência, por sorteio ou qualquer outra forma que desejarem, desde que, né, necessariamente os 8 grupos e nenhum tenha 8 grupos e nenhum seja maior ou menor que os demais. Porém, podem inclusive manter os mesmos grupos que vocês já constituíram aí nos outras disciplinas, ok? A metodologia, então, do seminário. No dia do seminário temático, cada grupo deve fazer uma apresentação do seu trabalho, como proposto anteriormente, em formato de PowerPoint ou Prezi, né? O Prezi é muito, muito interessante quando vocês podem utilizá-lo. É importante que todos participem da elaboração e apresentação do trabalho. Isso quer dizer que não é possível que um faça o trabalho e o outro simplesmente escore e continue recebendo as mesmas notas. Essa participação, esse envolvimento, ele vai ser observado pelo seu tutor presencial, não é? Qualquer dúvida, vocês postem, por favor, nas salas virtuais, que eu estarei lá para responder. Cada grupo terá entre 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação. Esses devem também se responsabilizar pela disponibilidade do material no polo.
pelo computador, pelo notebook, se vocês forem utilizar, extensão, tomada, data show e outras coisas, tá? É lógico que vocês vão solicitar isso também no polo, mas vocês não podem simplesmente chegar no polo sem essa previsão e quererem que esteja disponível para vocês, ok? Bem, vocês irão fazer então uma atividade em grupo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta retomando a nossa aula 1, tá? Qual será essa atividade? Hoje vocês já devem se reunir e discutir sobre a didática, como a didática interfere na formação docente. Logo após a aula, poderão se reunir e já fazerem as divisões das equipes e temas para o seminário. Caso tenham que fazer oficinas nas outras disciplinas, lembrem-se, podem aproveitar os temas e apresentarem conjuntamente no sábado. Isso seria, então, o seminário integrado, ok? Vamos, então, à nossa aula 1. Bem, pessoal, lembrem-se que para a didática nos ajudar na nossa formação docente, de que forma que nós teríamos que agir? Nós teríamos que entender os processos da didática, não é? E a partir de cada esse entendimento, nós temos que nos posicionar diante da nossa formação, não é? Afinal, eu penso em ser que tipo de professor, eu penso em formar qual tipo de aluno, portanto, nós temos que entender que a didática, elas vai nos ajudar a nos tornar cada vez melhor, né? Ela não tem receitas, lembrem-se, nenhuma receita, né? Mas ela vai nos dar o direcionamento, as formas que a gente tem para melhorar a nossa postura dentro de sala de aula e nos tornar cada vez mais excelentes professores, né? Bem, se somos excelentes professores, isso tudo para quê? Para proporcionar uma aprendizagem satisfatória para os nossos alunos, ok? Na próxima aula, discutiremos sobre as políticas de formação docente e o processo de ensinar e aprender. Até lá!